As cartas apostólicas são muito presentes na Bíblia, ao ponto de comporem aproximadamente 35% do Novo Testamento. Tendo sido escritas no primeiro século depois de Cristo, elas abrangem os anos iniciais da igreja primitiva, logo depois da ascensão de Jesus aos céus e da descida do Espírito Santo que inaugurou a igreja no mundo. Hoje, você e eu temos acesso a uma enorme variedade de ensino e desfrutamos de uma liberdade religiosa inimaginável para os primeiros cristãos. Enquanto eles enfrentavam perseguições e lidavam com heresias que ameaçavam a sua fé, as cartas eram o meio que os apóstolos tinham para transmitir ensinos, correções e encorajamentos. Mas se você e eu não vivemos nessa mesma realidade, o que torna as cartas do Novo Testamento importantes para nós? O primeiro ponto que torna as cartas relevantes é o fato de elas nos mostrarem que nós não estamos sozinhos na jornada cristã. Apesar de não enfrentarmos os mesmos desafios que os primeiros cristãos, ainda lidamos com inúmeras questões que desafiam nossa fé e ameaçam a Igreja de Cristo. Por isso, nos identificamos com elas. Em nosso último vídeo, vimos que uma das principais características das cartas é o fato de elas serem situacionais, ou seja, todas elas foram escritas para lidar com situações e problemas reais. Mas apesar de terem sido inicialmente endereçadas a pessoas específicas no passado, sendo a palavra de Deus, elas também são endereçadas a nós. Sendo assim, as cartas nos encorajam como encorajaram os primeiros cristãos. Se estivermos ansiosos, as palavras de Paulo aos Filipenses devem ser recebidas como palavras de Deus para nós. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo apresentem os seus pedidos a Deus. Se formos insultados por causa da nossa fé, as palavras de Pedro nos encorajam. Vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo, porque isso quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre vocês. O que fazer diante dos sofrimentos entre nós? Quanto a isso, Paulo ensina: se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. As cartas também nos direcionam como igreja. Se a fofoca ameaçar a harmonia do corpo de Cristo, Tiago nos exorta. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não está certo. Quanto às características essenciais para um ministro, essas também são abordadas por Paulo. O bispo deve ser irrepreensível, não arrogante, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. E quanto ao serviço na igreja, Paulo nos orienta a fazermos isso com a variedade de dons recebidos para um bem comum. Há diferentes tipos de dons, mas um mesmo Espírito. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Por fim, as cartas também nos corrigem. Paulo corrigiu os preguiçosos quando afirmou: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Quanto à falta de perdão, o mesmo apóstolo escreveu aos cristãos de Corinto: agora, vocês devem perdoá-lo e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Algo maravilhoso sobre as cartas do Novo Testamento é que, apesar de estarmos em situações tão diferentes, se nos compararmos com os primeiros cristãos, elas trazem princípios atemporais. Os princípios atemporais são aqueles que permanecem válidos independentemente de quanto tempo passe ou do quão diferente seja o contexto. Afinal, os encorajamentos para manter a fé em meio às dificuldades são tão válidos para um cristão do século XXI que enfrenta uma doença quanto foram para um cristão do primeiro século que enfrentava a perseguição. A correção quanto à falta de perdão que a igreja de Corinto aparentemente demonstrava segue valiosa para uma falta de perdão demonstrada em nosso meio. Tais princípios existem por uma única razão: as cartas foram inspiradas por Deus. Elas estão cheias de ensinos atemporais, porque a mesma direção que Deus tinha para a igreja primitiva, Ele tem para nossos dias. Tais escritos são importantes porque podemos nos ver neles. Eles lidam com situações reais e, assim, nos mostram doutrinas, ensinos e correções sendo aplicadas na prática. Por isso, ao ler uma carta do Novo Testamento, leve a sério o contexto histórico de cada uma delas, mas não se esqueça que elas também trazem as palavras de Deus para você. Por isso, busque encontrar os princípios atemporais presentes nelas e seguir seus maravilhosos ensinos para viver uma fé prática, madura e ativa.
Se você gostou desse vídeo, não deixe de assistir ao nosso vídeo anterior, em que preparamos um guia com tudo o que você precisa saber antes de ler as cartas do Novo Testamento. E para não perder nossos próximos vídeos, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Nos siga em nossas redes sociais